Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti. Nesse vídeo demonstraremos que as funções exponenciais são funções contínuas. A demonstração de que as funções exponenciais são contínuas é dividida em três partes. Primeiro, provaremos que o limite de exponencial de h quando h tende a zero é igual a 1. Segundo, provaremos que a função exponencial de x é uma função contínua. E terceiro, mostraremos que as funções b elevado a x com b maior do que zero e diferente de 1 são funções contínuas. A validade do limite exponencial de h quando h tende a zero é igual a 1, ela é feita através do cálculo dos seus limites laterais. O cálculo do limite de exponencial de h quando h tende a zero pela direita é igual a 1 segue do fato que, dado o epsilon maior do que zero, tomando delta igual ln de epsilon mais 1, que é maior do que zero, pois a função logaritmo natural é positiva para valores maiores do que 1, então, se 0 menor do que h, que é menor do que delta, que é igual a ln de epsilon mais 1, e aplicando a função exponencial neperiana nessa inequação, teremos que a mesma não muda de sinal, ou seja, a exponencial de zero é menor do que a exponencial de h, que é menor do que a exponencial de ln de epsilon mais 1. Prosseguindo os cálculos dessa inequação, temos que a exponencial de zero é igual a 1 e a exponencial do logaritmo natural de epsilon mais 1 é igual a epsilon mais 1. Subtraindo 1 na inequação, temos que zero é menor do que a exponencial de h menos 1, que é menor do que epsilon, provando o limite. O cálculo do limite de exponencial de h quando h tende a zero pela esquerda segue da seguinte mudança de variável. Denotando por u igual a menos h, temos que quando h tende a zero pela esquerda, u tende a zero pela direita. E o limite fica igual ao limite de exponencial de menos u quando u tende a zero pela direita, que é igual ao limite de 1 dividido por exponencial de u quando u tende a zero pela direita, aplicando a propriedade quociente de limites, pois o limite do denominador é igual a 1, obtendo que o limite da exponencial de h quando h tende a zero pela esquerda é igual a 1. Para mostrarmos que a função neperiana é contínua, dado x0 um número real, podemos calcular o limite de exponencial de x quando x tende a x0, aplicando a seguinte mudança de variável. X igual a h mais x0, e quando temos que x tende a x0, obtemos que h tende a zero. Assim, o limite fica igual ao limite de exponencial de h mais x0 quando h tende a zero, que é igual ao limite de exponencial de x0 vezes exponencial de h quando h tende a zero. Como exponencial de x0 é uma constante, esse limite fica igual a exponencial de x0 vezes limite de exponencial de h quando h tende a zero. Como sabemos que esse limite é igual a 1, temos que é igual a exponencial de x0 vezes 1, que é igual a exponencial de x0. Ou seja, a função exponencial de x é contínua. Por fim, sejam x0 e b números reais, com b maior do que zero e diferente de 1. Então, o limite de b elevado a x quando x tende a x0 é igual a b elevado a x0. A demonstração de que as funções exponenciais são contínuas segue da seguinte igualdade. b elevado a x, que eu posso trocar por exponencial de ln de b elevado a x, isto é igual a exponencial de x vezes ln de b, que é igual ao exponencial de k vezes x, onde k é igual a ln de b. Sabendo que as funções k vezes x e exponencial de x são funções contínuas, então a composição exponencial de k vezes x, que é igual a b elevado a x, é uma função contínua. Provando que o limite de b elevado a x quando x tende a x0 é igual a b elevado a x0. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também se inscreva no canal. Obrigado!